A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, domingo, irmãos, dia 23 de abril de 2023. Nós vamos colocar aqui, irmão, um áudio do nosso irmão Paulinho, querido irmão Paulinho do Jardim Paulista. Todos conhecem o servo de Deus, um irmão muito amado pela nossa querida Irmandade do Brasil inteiro. Irmãos, e nós vamos colocar um áudio do servo de Deus em que ele então acaba neste segundo áudio consertando o primeiro áudio que ele colocou, irmãos, que quer dizer que gravaram do servo de Deus quando ele foi ler aí as listas, né, os tópicos, e acabou dando uma opinião em particular do que ele acha sobre o resgate de almas, irmãos. O qual o servo de Deus falou em um áudio em que ele não era a favor, irmãos, mas muitos entenderam errado, o qual ele veio com esse segundo áudio, né, desfazendo tudo o que ele falou no primeiro áudio. Mas ele deu uma opinião dele no primeiro áudio, dizendo em que as pessoas erram, né, erram, e depois se acham no direito, quando alguém vai visitar, retornar do mesmo jeito que era antes, com liberdade, né, irmãos? E que errou é para ficar quietinho, congregando até que Deus ali o perdoe. E está certo esta forma do que ele disse. Mas, irmãos, as pessoas que criticam a congregação, que vem, né, falando mal da obra de Deus, ele só espera uma palavra, um áudio como este, para que eles distorcem e joguem o servo de Deus contra a Irmandade, o servo de Deus contra o próprio ministério de anciães. Porque, irmãos, o propósito deles é este, é ver o circo pegando fogo, ver um contra o outro, família brigando, né, irmãos? E isso daí, irmãos, nós estamos aqui para relatar também que esse áudio que o irmão fez, o primeiro áudio, foi num contexto, pegaram este áudio, criaram um contexto para fazer um pretexto para falar mal da obra de Deus, né, irmãos? O qual o servo de Deus deu a opinião dele, mas a opinião dele veio acerca de que não é assim também. O povo sai errando, pecando, adulterando, né, fazendo coisas que não deve, e depois vai alguém lá fazer uma visita, ele se acha no direito de retornar com todos os direitos que ele era antes. E na realidade, irmãos, estes irmãos do Resgate CCB, eles estão indo nas casas visitar o povo parado, visitar aquele que acha que Deus ainda não ama a alma dele. Mas quando eles retornam ali sobre humilhação perante Deus. E Deus é todo potente, irmãos, misericordioso de perdoar a pessoa. Mas aí o ministério vai ver ao longo do tempo se ela vai permanecer, né, irmãos? Se ali, através de uma pessoa que foi sentada por algum erro, depois adquiriu família, o esposo dela não é crente, acaba se batizando, e aí vai indo, irmão. Uma família se reconstituindo, né, reconstruindo, melhor dizendo, né, deu uma patinada nessa palavra, porque, irmãos, Deus, ele não quer assim, que há separação, que há destruição de família. O inimigo, sim, ele quer separar, dividir, destruir, né, irmãos? Quer tirar o povo da igreja, o diabo quer, mas Deus não. Deus quer que nós estejamos mais próximo a ele. Vamos colocar este áudio do nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista. Eu preciso fazer uma correção sobre o movimento Resgate, que eu falei sábado passado que não estava de acordo. Eu faltei por enfermidade muitas reuniões do Brás e não estava com o conhecimento necessário. E recebi informações que não era verdade sobre esse movimento.
E eu falei contra aquilo que também eu vi também publicado, me mandaram, não achei muito bom aquele trabalho, e não sabia que tinha passado também no ministério, no Conselho de Anciões mais antigos da obra de Deus, e falei que não estava favorável àquele movimento, porque entendi também que depois das casas vinham aqui fazer algum culto entre eles, cantar, louvar, almoçar, jantar, e que seria também perdoado todos os pecados e todos os erros. Eu entendi assim, mas não é assim, não é bem assim. É para dar o testemunho, visitar os parados, desanimados, e deixar os pecadores na mão de Deus. E não vem aqui fazer festa na igreja durante o dia. É para mandar congregar na comum congregação. Porque é na palavra que o Senhor manda o perdão, é regeneração. Certo? Não é tempo de festa, é tempo de humilhação e de consagração. Então eu não fui favorável porque eu fui mal orientado, mal informado. Então hoje eu volto atrás no que falei com os anciões e eles me contaram todo o benefício que esse trabalho está fazendo na obra de Deus. Está chamando almas, chamando mocidade, batizando com a promessa do Espírito Santo, arrumando casais, famílias também, e está sendo uma bênção. Então eu volto atrás na minha palavra, aceito também o resgate também, vamos fazer na nossa região também, com a ajuda de Deus, uma coisa bem simples, uma coisa modesta, e sem propaganda também, que vocês lançam na internet e faz propaganda de tudo hoje. Tudo a internet faz propaganda. A nossa propaganda é falar de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não por meio de instrumentos, certo? Que estamos gravando a palavra, tem o culto online, é outra coisa diferente, não é certo, irmão? Então, estou voltando atrás, também peço perdão a Deus, à Irmandade, e também ao Ministério também, que eu me adiantei um pouco, eu não tirei informação suficiente, certo? Deixa eu ver o que eu falei mais aqui, ó. Antes de vir aqui eu escrevi. Vamos iniciar. E gostaria, e tem que ser feito isto, irmãos, que esta minha nova opinião chegasse a todos aqueles que receberam mal esta minha posição contrária, para que saibam que eu estou a favor, sim, que o erro foi meu, mal orientado. E que essa nova opinião, que alguém pensou que por causa da minha opinião primeira, que seria o contrário, venha pensar ou dizer ou espalhar para o povo de Deus que eu estou contra o Conselho de Anciões desta bendita e santa obra. Estou cada vez mais precisando deste conselho. Eu me sinto uma pedrinha de areia nessa obra. Sozinho eu não sou nada. Ligado a esta obra, eu sou um templo do Espírito Santo. Sou a igreja de Jesus Cristo no presente momento. Sou um pequenino raminho da videira. Eu fora dela eu seco. Ligado ao Pai e ao Espírito Santo, darei frutos para a vida eterna. Não sou louco de ir contra o ministério desta obra. Sou totalmente a favor do Conselho de Anciões dos Antigos. Estão dizendo por aí, estão dizendo que eu sou contra o ministério. Se eu fosse contra o ministério, eu não estaria pregando, já estaria cortado. Não teria a força, o poder e a virtude. Porque aquele que pensa que está na graça de Deus com algum dom, possa ir para cá ou para lá, pregar na desobediência, ele vai sozinho, o Espírito fica sempre na igreja com a igreja que pratica a verdade. Certo, irmão? Então eu queria fazer esse esclarecimento também e queria que chegasse essa também minha informação nova para todos estes que dei ocasião deles talvez pensarem que eu estou contra, pela minha opinião errada, mas foi mal informação. Certo, irmãos? Vocês ouviram falar isso, comunique-se aí que
que não é nada disso não. Estamos ligados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quem se desliga do ministério está se desligando do próprio Deus, certo? Deus seja louvado por isso. Amém. Cantamos um hino. 307. Ouviram aí, irmãos? O servo de Deus estava aí com Covid, ele estava gripado, doente e ficou afastado um pouco da igreja. Não congregava, né? Deve ter ficado em casa ou internado, irmãos, pela sua certa idade, o qual ocorreu esta parte do resgate, e o servo de Deus aí então não entendeu como que era feito esse resgate. Que logicamente, irmãos, muitos que pensam que esse resgate é para ir ali, a pessoa errou, né, fez de tudo, e para ir buscar aqueles errados, mas para continuar como estão, né, ali na igreja. Mas na realidade, irmãos, é uma oportunidade dos irmãos retornar e se acertar perante Deus, irmãos, né? Logicamente, quem não quer uma segunda oportunidade? E Deus aí tem confirmado, porque tem selado as pessoas, tem aí mostrado para os servos de Deus que ainda há jeito, né, irmãos? Que Deus é misericordioso, o céu é para todos, não é só para aqueles que estão dentro da igreja, né? A pessoa errou por algum motivo, ou alguém tirou liberdade, a pessoa ficou fraca, não quis mais congregar, e os irmãos então, irmãos, estamos em época, né? Esta, como diz, essa geração é a geração do arrebatamento, irmãos, em época de perdão de Deus, e os irmãos estão fazendo a parte deles, estão indo atrás das almas que estão aí fracas, irmãos, que tem almas aí que acham que não tem mais jeito, e isso, irmãos, irrita as pessoas que sempre falou que a igreja jogou fora, que a igreja não foi atrás. Isso sempre irrita eles, o qual eles pegaram o áudio deste irmão, nosso querido irmão Paulinho, e saiu espalhando que ele estava contra o ministério dos anciãos mais antigos. Vocês podem perceber que o intuito dessas pessoas que falam mal da obra de Deus, que falam mal da congregação cristã no Brasil, o intuito deles só é arrumar confusão entre as pessoas, é arrumar inimizade, deixar a pessoa triste, né, irmãos? Você não ouve algum canal aí chegando e alegrando as pessoas, é confusão 24 horas, irmãos, é falando mal 24 horas. Você não vê uma pessoa dessa dando uma boa novidade, uma boa coisa para vocês, uma coisa em que vocês, quando liga aí no canal, entra no YouTube, vocês se alegrem. Se vocês vão ficar sempre nesse ciclo de falar mal, de falar mal, de falar mal, eles não dão outra alternativa, e diz que isso é salvação, né, irmãos? O qual está pegando até outras irmãos, pastores de outra denominação, irmãos, que querem vender o seu produto, quer pôr aí o seu produto à venda e pega a congregação, como está em evidência na internet, como um modo de se aparecer também. Porque, veja bem, irmãos, qual é a igreja que está mais aparecendo na internet? Qual é a igreja? Qual é a igreja em que um culto entra mais de 600 mil ali simultâneo, ao mesmo tempo, ouvindo a palavra de Deus? Ali é nossos irmãos, é alma testemunhada, é apreciador da obra de Deus, é irmão de outras denominações, né, irmãos? Que até ouve esta palavra e vai atrás dos críticos aí, dizendo que a palavra tem heresia. Só que eles não sabem que a palavra é para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, e ali a revelação pelo Espírito Santo. Né, irmãos? Então, irmãos, vamos ficar assim, né? O servo de Deus teve a humildade, irmãos, depois de conversando com o ministério, ele então volta atrás do que ele falou para não gerar, irmãos, um desconforto entre ele e o ministério, porque na realidade ele não está contra o ministério, ele só houve um erro de comunicação e de informação, né? Vamos então, pela idade dos servos de Deus,
né, pelo tempo que o servo de Deus teve aí. O servo de Deus, nosso irmão Paulinho, bem querido, né, pregou muito, Deus usou muito do servo de Deus, como usa, né, e num momento como este, né, irmãos, que muitos pegam, eu mesmo peguei essa parte do servo de Deus, eu sou a favor do resgate, mas eu peguei em outro contexto, eu peguei, assim, ele falou essa parte que não é a favor, mas eu entendi o que ele quis dizer porque não era a favor. Não porque ele não quer que Deus salve. Que ele não é a favor daqueles que estão aí errando, que estão aí praticamente fazendo coisas erradas e acha que pode, de uma hora para outra, né, colocar a Bíblia debaixo do braço e ficar como era antes. Mas não. Tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento para que o perdão venha, né? Então, o que vocês acham, irmão? Nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista, o irmão mais querido de São Paulo aí, mais veterano, cabelo branco, e a gente vê o carinho da nossa querida Irmandade com o servo de Deus. E isso não vai desabonar o que o servo de Deus disse no primeiro áudio, porque ele teve a humildade, teve aí a sinceridade, né, de vir a público aí falar que ele volta atrás da palavra. Só sabemos, irmãos, que nós temos que voltar atrás em algumas coisas que nós falamos e houve dupla interpretação. Somente um que não volta atrás é aquele que não erra, que é Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso. O que vocês acham? Ficam todos na santa paz de Deus. Comentem o que vocês acham a este respeito. Fiquem com Deus, queridos.